Ai, gente, é um orgulho apresentar essa pessoa querida, a Évila. Eu adorei o mini currículo que ela mandou para a gente, porque eu achei que ela tem muita consciência de si mesma, e ela começa dizendo que ela é uma baiana com espírito explorador. É isso. Já deu aula em vários colégios, agora ela já está em um colégio particular daqui de São Paulo há 20 anos, tem várias experiências que ela vai compartilhar com a gente. A Évila fez pós em neurociência aplicada a neurociência e aprendizagem e psicopedagogia no Mackenzie, onde a gente se conheceu, né, Évila? E um prazer ter você com a gente. A Évila é nossa recordista mundial em workshop de PAC. A gente fica feliz com isso. E ela Aham. tem muita experiência na prática da inclusão, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? O que todo mundo quer conversar junto. Então, ela vai abrir a conversa, mas é conversa, gente. Então, é para participar. Aí a Évila vai contando para a gente, né, Évila? Você prefere que espere um pouco, que interrompa, mas vocês fiquem à vontade para se colocar por chat ou aqui por vídeo, por áudio, tá bom? Então, gente, nós chegamos ao consenso sobre esse tema, né, adaptações escolares de sucesso, e aí nós vamos ver um pouquinho esse trabalho, né, que eu já faço há algum tempo. Na atual escola que eu trabalho, nós temos um departamento de inclusão e temos um núcleo em todos os segmentos. Mas a minha história começou com um curso, eu dei aula num curso de inglês aqui no início da minha carreira em São Paulo, foi o primeiro curso que eu comecei a dar aula de língua inglesa, e nesse espaço eu tive oportunidades de trabalhar com alunos disléxicos, então fazíamos um trabalho diferenciado. A dona da escola, além de ser linguista, era também pedagoga, então isso dava um suporte muito grande para a gente, a ideia foi dela. E foi assim que eu comecei a minha história, né? Hoje, o trabalho que nós fazemos, hoje já se fala em inclusão bem diferente de 25 anos atrás. Foi quando eu tive essas primeiras experiências, né? E por isso que eu fui estudar, para me aprofundar, principalmente porque as pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, elas, quem quer aprender a língua inglesa e é disléxico, o desafio é muito maior, né? E foi a partir daí que eu comecei a me apaixonar mesmo por essa área e as coisas começaram a acontecer. Então, a nossa apresentação ela vai ser breve, nessa parte teórica, tá? Eu não vou me aprofundar, mas é importante que vocês saibam em que nós nos embasamos, em termos de leis, para poder desenvolver esse projeto, tá? Então, eu vou falar, né, um pouco da inclusão, os princípios, e falar das práticas pedagógicas inclusivas, que eu tenho experiência, tá? Então, vai ser um compartilhar, então fiquem à vontade para fazer perguntas, para interromper, e as meninas vão me ajudando nesse sentido, né? E eu começo, com a metáfora dos obstáculos invisíveis, que é uma metáfora para dislexia. Então, aprender a ler para disléxicos é como participar de uma corrida em que apenas os alunos disléxicos têm obstáculos invisíveis na pista. Os outros completam a corrida com facilidade, enquanto os disléxicos caem quando se deparam com os obstáculos pela primeira vez. Como os obstáculos não podem ser vistos, ninguém compreende por que eles caem. Os corredores disléxicos só podem ser bem-sucedidos se alguém notar os obstáculos e ensiná-los a lidar com eles e superá-los. E essa superação, é sobre essas formas de superação, de aprender a lidar com o que é diferente em mim, o que é diferente no outro, que a gente vai falar, né, um pouquinho hoje. Então, começando a falar sobre inclusão, né? A inclusão como um paradigma de sociedade é o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana, e aí sem exceção, né? Composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos, com a participação das próprias pessoas
na formulação e execução dessas adequações. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios, né? O que norteia incluir, né? Incluir alguém, incluir todos, né? Então, toda pessoa tem o direito de acesso à educação de qualidade na escola regular, com atendimento complementar especializado. Toda pessoa aprende, sejam quais forem suas particularidades intelectuais, físicas e sensoriais. A gente sempre está aprendendo e a gente termina, né, a nossa jornada aprendendo também. Então, todo dia é dia de aprender. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. As necessidades educacionais e o desenvolvimento de cada estudante são únicos. E aí a gente vai ver um pouquinho como é que a gente atende e como também a gente pode trabalhar de forma a garantir o desenvolvimento, a autonomia e a liberdade, né, para que essas pessoas cheguem a um ponto em que possam fazer suas escolhas com base nessa liberdade que foi nutrida aí por esse processo de inclusão, né? O convívio no ambiente escolar beneficia todos. A experiência de interação entre as pessoas diferentes é fundamental para o pleno desenvolvimento. Então, hoje, nesse item, eu vou fazer um pequeno comentário, porque quando se pensa um aluno que tem 13 anos e tem uma mentalidade de 3 ou 4 anos. Nossa, mas será que é possível ele participar de aulas junto com os demais alunos? Não é uma coisa fake dizer que está incluindo, mas a gente tem que pensar como fazer isso, pensar em formas, né, de fazer, de vencer essas barreiras. E aí nós vamos também trabalhar e discutir um pouco sobre isso e compartilhar experiências, né, porque eu estou trazendo a minha, mas o nome já diz, é um bate-papo. Então, como um bate-papo, é um momento de trocas, né? A educação inclusiva diz respeito a todos. E aí a gente fala, a diversidade é uma característica inerente a qualquer ser humano, dentro da própria família, né? Em todos os contextos em que nós vivemos. E aqui nós temos uma representação, né, de dois contextos, e no primeiro nós temos aqui, todos recebem o mesmo tratamento na oferta de oportunidades. De alguma forma, nem todos aqui estão confortáveis, nem todos estão acomodados de forma que possa viver essa experiência de uma forma plena. No segundo, na segunda situação, aqui a gente fala de igualdade e aqui a gente fala de equidade, né? As diferenças entre as pessoas são ponderadas na oferta de oportunidades, né? Aqui, de alguma forma, houve uma adaptação e mesmo com essa adaptação, ainda assim, nós temos aqui uma forma, digamos, menos justa, né, de fazer essa inclusão, essa adequação. E aqui a gente fala da equidade, que justamente a gente dá melhores condições quando a gente fala de equidade, a gente fala de uma forma justa, né, de dar melhores condições. Temos uma terceira situação aqui que depois, daqui a pouquinho, a gente vai falar, tá? Que seria melhor ainda. Então, falar de inclusão também levar em consideração, e é necessário, inclusive, é uma abordagem que norteia a inclusão, que é o desenho universal para a aprendizagem, em que nós temos situações, adequações, acomodações, o DUA, que é uma estrutura educacional ou uma abordagem, né, educacional que se baseia em pesquisas, né, então a gente tem evidências científicas que justificam e que corroboram todo o contexto em que a DUA nos oferece para promover situações, não só dentro da educação, né? Justamente o desenho universal da aprendizagem, ele nasceu de situação bem diferente da educacional. Então, a abordagem baseada em pesquisas nas ciências da aprendizagem orienta o desenvolvimento de um planejamento educacional inclusivo, no qual acomoda e desafia todos os estudantes, além de promover o desenvolvimento de tecnologias digitais
inovadoras e críticas. Com base em em todas as premissas que o desenho universal nos dá, nós temos aqui três situações que está muito relacionada ao que a gente trabalha quando a gente fala de inclusão. Então, aqui nós temos o acesso, barreira e acessibilidade. Então, quando a gente dá o acesso dentro do contexto da inclusão, é o entrar, é a porta de entrada para que a gente elimine, reduza as barreiras e que a gente consiga dar condições de acessibilidade. Quando a gente fala aqui de acessibilidade, é o uso pleno das condições justas para que todos possam viver as experiências, as aprendizagens de uma forma efetiva, né? Então, quando a gente pensa, eu vou voltar um pouquinho aqui para essas duas imagens. Uma terceira situação aqui seria uma condição talvez mais justa, a da acessibilidade. Por exemplo, essa cerca que está aqui, que é de madeira, ela poderia ser de rede ou de vidro. Se ela fosse de vidro, quem é menor não precisaria dessa acomodação, dessa adaptação. Então, quando a gente pensa em adaptar, em adequar, e a gente vê uma forma mais justa, uma forma de que não fique assim tão evidente o ser diferente. A gente não coloca essa questão da diferença em evidência. Então, essa cerca aqui, ela desapareceria e a gente teria o quê? A acessibilidade. E a acessibilidade, ela está dentro, né, de uma das dimensões da inclusão. Nós não vamos nos aprofundar nem entrar nessa parte, é só uma pincelada para poder a gente entender aqui o que a gente vai ver lá na frente. Então, sobre a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, todo esse trabalho que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é norteado também pelas leis, pelas políticas públicas de inclusão, que nos assegura algumas práticas, nos assegura também ter segurança para lidar com a família, lidar com os alunos de uma forma organizada, digamos assim. Não vai ser igual para todo mundo, né? A forma de trabalhar. Eu trabalho numa escola, se você trabalha em outra escola, acho que na hora que eu falar um pouco da minha experiência, a gente vai ver que é diferente. Você também vai trazer, eu acho que não tem o mais rico ou o melhor. A gente, né? Cada um está num passo diferente. É um projeto que já começou há algum tempo e temos muito ainda para aprender. E é sobre como fazer as adaptações que nós vamos falar agora. E aqui eu deixo vocês à vontade também, não só para fazer as perguntas, para interromper, mas também para trazer coisas novas para a gente, né? Nós vamos falar agora de um trabalho em rede. Que trabalho é esse? Então, no ambiente em que eu trabalho, nós nos norteamos pelas políticas públicas, não é? Isso junto às secretarias de educação, a gente tem todo esse processo de inclusão. A gente sabe que no caso das crianças com síndromes, os alunos que têm TEA, nós temos que fazer inscrição na Secretaria de Educação, né? Daí para ter esse acompanhamento, e nós somos supervisionados de uma forma, pelo menos no ambiente em que eu trabalho, na escola, de uma forma rígida e frequente, pelo número de crianças inclusas que nós temos. É muito aluno. Então, temos as políticas públicas, a gestão escolar, estratégias e práticas pedagógicas, famílias, os aprendizes, porque eles também participam nesse processo. Há crianças que, às vezes, com 10, 11 anos, quando a gente vai dar determinada acomodação, eles falam o que eles não querem para eles. Então, é muito importante também ouvi-los, a escuta é importantíssima. E uma equipe multidisciplinar.
é muito importante a gente contar com a equipe multidisciplinar para poder desenvolver os projetos. Então, eu vou aproveitar essa mesma estrutura aqui para falar como acontece na escola em que eu trabalho. Nós temos uma equipe multidisciplinar que é coordenado por uma psicóloga escolar, que é também neuropsicóloga. Então, é uma pessoa que tem a prática clínica e já trabalhava conosco, com a psicologia escolar, e quando veio a ideia de formar o projeto, devido ao número de alunos no Fundamental 1, e que começaram a chegar os diagnósticos, os laudos, a escola não tinha como dar para trás, olha, eu não posso atender o seu filho. E não eram poucos, eram muitos, e esse número vem crescendo. Então, hoje nós contamos, no total, temos mais de 600 crianças no programa de inclusão e também dos casos severos, né, com síndromes, transtornos e dificuldades, que são aqueles casos em que eles ficam um tempo no programa e depois saem do programa, mas depois de ganhar autonomia, de acordo com a dificuldade, né, que eles apresentaram. As estratégias e práticas pedagógicas. Nessa equipe multidisciplinar, além da neuropsicóloga e a psicóloga escolar, nós temos mais psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, temos TO, temos auxiliares pedagógicos, que são pessoas que nós treinamos para acompanhar, para fazer o trabalho de tutoria na sala de aula, acompanhar essas crianças. Os casos mais graves, nós trabalhamos com, além de fazer a adaptação do currículo, deixa eu me mudar aqui. Vila, vou aproveitar que você respirou. A Denise perguntou 600 de quantas crianças? Porque você tem o número total da escola? Temos, a escola tem mais de 4.000 alunos, e nós temos, na verdade, eu estou falando para vocês 600 crianças, sem contar com o ensino médio, né? Porque hoje nós já temos alunos que vinham no programa, no Fundamental 2, passaram para o médio e já tem uma parte deles que saíram, né, da escola no passado, no ensino médio, né? Saíram, que eu digo, já fizeram o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, Denise, eu acho que nós temos hoje quase 1.000 crianças. Isso aí é categorizado, né? Nós temos os graus mais severos, temos os transtornos e temos também alunos com dificuldades. E também tem os alunos com as questões emocionais, né, que impactam na aprendizagem. Então, essa equipe que é formada, né, por professores também, como é que nós trabalhamos, né? Então, chega o laudo na escola, nós vamos analisar, interpretar. Quem nos ajuda nessa interpretação? A neuropsicóloga. Então, ela faz, que coordena o projeto. Ela faz todo o trabalho de leitura, de estudo de caso conosco, discussão com os profissionais, porque nós recebemos recomendações pedagógicas, mas como que a gente lida com essas recomendações? Como que a gente desenvolve um projeto, um processo, né, pedagógico para acomodar essa criança, para dar as condições que ela precisa? Às vezes a gente lida com recomendações pedagógicas que são inviáveis para nós promovermos na escola. Então, daí a necessidade de discutirmos e estarmos em diálogo constante com os profissionais externos que atendem essas crianças, para que essa adequação ela seja não só efetiva, mas que ela seja também harmônica, né? Tanto para a família, quanto para a criança e para a escola. E a partir daí nós estabelecemos, né, uma metodologia de adaptação para viabilizar essas ações pedagógicas. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu não estou vendo o chat antes da Fica gente. tranquila com o chat que a gente está olhando Aham, aqui. Eu não aham, preciso dizer que as pessoas estão curiosas já para saber qual é a escola. Não sei se cabe a gente dizer aqui, até aham. porque não dá para a gente encaminhar todo mundo para essa escola, né, gente? Em São Paulo, especialmente. Não dá para a gente migrar todos os nossos pacientes para lá. E a Márcia comentou que 25%, né, do total de alunos da escola, 1.000 de 4.000, é muita criança, né? Acho que a gente pode marcar uma nova conversa para falar sobre isso. Hoje eu e a Val, a gente falou sobre isso de manhã, né?
como tem muitas questões aí envolvidas, né, do que a gente recebe de criança, do quanto a escola incentiva também a busca por um diagnóstico, mas é outra conversa, a gente vai deixar para outro dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de continuarmos, Fê, se alguém aqui trabalha, na escola com alguma atividade, desenvolve alguma atividade, assim, específica, se alguém trabalha em alguma escola que tenha um núcleo, né, de inclusão, que faz esse atendimento. Eu sou profissional de AE. Josicleide, né, Josicleide? Isso, Conta isso. um pouquinho mais. Na minha escola, há um certo tempo, abriu a sala de atendimento educacional especializado e eu auxilio, né, na escola com o processo de inclusão, fazendo os atendimentos e as orientações pedagógicas para os professores. E como é que você faz esse trabalho? Você lê os laudos, os relatórios que vêm dos profissionais, é você sozinha? Também faz parte da etapa da avaliação, né? A gente faz a avaliação com a criança, geralmente já chegam com o laudo e as indicações terapêuticas e orientações para a escola. A gente avalia também a questão dos déficits Uhum, e depois traça um plano de ensino individualizado para trabalhar no AE e junto com o professor de sala regular vai fazendo os atendimentos do ensino regular também, né? Aí, dependendo do nível do comprometimento da criança, são adequadas adaptações. Em outros casos daqui, devido à severidade do nível da deficiência, a gente produz material adaptado. uhum, A bem. Viviane Évila está no chat e falou Uhum, que trabalha parecido com a Josi, só que no Rio uhum. Grande do Sul. E não conta com uma equipe multidisciplinar, infelizmente. É mais desafiador, não é, Viviane? Eu entendo. Na escola onde você trabalha, vocês trabalham com currículo adaptado e com currículo paralelo também, Sim, sim, os dois. os Tá, dois. eu dei uma olhadinha, acho que você vai falar agora sobre as adaptações de atividades. Uhum. Vocês usam alguma técnica específica ou vocês que montaram esse tipo de adaptação de acordo com o que vocês foram vivendo, ou vocês já usam alguma metodologia aprendida para vocês poderem adaptar? Eu estou falando da parte gráfica, né? Vou falar sobre isso. Então, Tá. as nossas adaptações, quando nós começamos a pensar, porque tem uma coisa que é interessante, que é o diferencial, é que a nossa coordenadora, ela também é professora. Então, ela é professora, ela é psicóloga e neuropsicóloga. Isso nos ajudou a pensar pela estrutura da escola, tá? E como fazer essa adaptação com o objetivo de fazer que essa adaptação do material pedagógico ela tivesse menos impacto para a criança, porque às vezes você traz uma metodologia que é externa, isso fica muito claro, principalmente com adolescente, com os adolescentes que nós aprendemos mais e tivemos que tomar ações assim rápidas. Então, toda adaptação que a gente faz é em cima de um contexto original trabalhado na escola. Claro que quando a gente vai pensar numa criança que é DI, uma criança que tem uma síndrome de Down com muito comprometimento, ele está no oitavo ano, você não vai trabalhar com todo aquele contexto, com trigonometria, né, com essa criança que tem atraso, em crianças que não ainda nós não conseguimos alfabetizar, porque tem o trabalho da escola, mas também tem famílias que não têm condições de dar, inclusive essas crianças estão conosco, e o que elas têm de diferente no dia a dia delas é o programa, são as atividades e as ações que nós temos no programa. Então, elas têm toda uma adaptação que é montada, criada lá. Então, nós temos a gráfica a nosso serviço, temos auxiliares que fazem, auxiliares pedagógicos, que fazem essas adaptações e essas pessoas são coordenadas por uma profissional, por exemplo. Essas crianças estão no que seria o Fundamental 1. Elas estão no Fundamental 2, mas ainda precisam de alfabetização,
ainda precisa de consolidação de muitas habilidades básicas. Digamos assim, ela está no fundamental, ela está com a idade do Fundamental 2, mas elas têm uma idade, não é feia, ela tem uma idade, é um atraso, né? Sim, E tem um atraso então, mais global, né? então, a adaptação, esses casos que são graves, a adaptação também é feita na escola. Então, por exemplo, ele está vendo em história, a gente vê o tema que está sendo trabalhado e vê o que a gente pode trazer, mas adequando para eles. É um trabalho muito artesanal. Eu, por exemplo, eu sou da área de língua inglesa. Comecei a fazer as primeiras adaptações justamente por conta do meu TCC no Mackenzie, que na verdade, desde o primeiro TCC eu já fui buscando aí uma questão aí com língua estrangeira. No Mackenzie já foi uma coisa mais afunilada, porque foi aprendizagem de língua estrangeira para disléxicos, e aí entra o TDAH também. Então, eu comecei fazendo as primeiras adaptações de inglês. E o projeto foi crescendo. Então, para essas crianças que são do grau 1, que têm os transtornos mais graves, transtornos, as síndromes, né? A nossa adaptação, por exemplo, no inglês, eu fiz um booklet para o ano inteiro. Eu fiz um programa, desenvolvi um programa, eu faço a pesquisa de material e eu que montei esse material. De inglês eu fiquei responsável. Mas existe para espanhol, para história, geografia, coordenado por uma psicóloga. Ela é agora ela está fazendo a neuropsicologia, mas ela é professora, né? Ela é pedagoga do Fundamental 1, né? Então, hoje ela atua só coordenando esse projeto com as crianças. Aí nós trabalhamos habilidades para a vida, eles não ficam na sala com os colegas o tempo todo, eles participam. Até educação física são realizadas, o planejamento também é feito para incluí-los. Então, eles estão lá com o tutor, que fica com eles, mas tudo é adaptado. Então, nós não usamos nenhuma metodologia externa, tá? Vila. A Denise, eu acho que quer falar, só vou aproveitar que eu abri o chat, as meninas estão encantadas com você, com a escola. A Jaque, abre seu microfone, você não quer fazer a pergunta? Pode ser que na hora tinha criança que ia ficar fazendo barulho. Não tem problema. Quando você fala equipe multidisciplinar, que faz parte aí, eu queria saber se é uma equipe na própria escola, se vocês têm esses profissionais ou se vocês conversam com a equipe que atende a criança fora do contexto escolar. É isso. Multidisciplinar na escola, nós temos um núcleo, então, por exemplo, no Fundamental 2, que é onde eu atuo. Então, nós temos a Marjorie, é a neuropsicóloga, e ela coordena todo o projeto de inclusão do infantil ao médio. Então, ela está conosco, amarrando tudo, alinhando. Cada vez mais, nós estamos sempre fazendo reuniões de integração para que os nossos processos sejam alinhados. Então, essa equipe que eu te falei, que tem desde os auxiliares, os tutores que ficam com as crianças, professores, psicólogos, eu sou psicopedagoga, sou professora, eu ainda faço questão, eu tenho poucas aulas na escola, mas eu continuo dando e por escolha, né? Eu não quis sair da sala de aula totalmente. Então, essa equipe multidisciplinar é da escola. Temos outra equipe no Fundamental 1, que a equipe é bem maior, porque são mais crianças, né? E o processo é totalmente diferente. Tem professores envolvidos na adaptação de material, no Fundamental 2 também. Então, quando eu falar um pouco das avaliações, eu vou falar para vocês, eu trouxe exemplos de inglês e português, mas nós temos situações para todas as disciplinas. Os professores fazem adaptação de material. Temos uma equipe de adaptadores, de professores adaptadores. Eles dão aula, eles estão na sala de aula, fazem adaptação. A mesma coisa no Fundamental 1 e a mesma coisa no ensino médio. No ensino médio, a estrutura é mais enxuta, porque há alguns alunos que, quando os casos graves vão passar para o médio, as famílias optam por outras alternativas, né? Mas em todos os segmentos, nós temos uma equipe que é do programa de inclusão. Mas deve ter, a sua equipe tem contato com os Direto. profissionais que atendem essas crianças, né? Tem. Aí já entra a interdisciplinaridade, não é, Fê? Temos sim. E é Sim. direto, gente. É necessário, porque, por exemplo, a criança está no programa, você não vai tirar a criança no ano seguinte de uma hora para outra. Lembrei, Fê, desse detalhe.
Não existe isso. Então, é assim, para essa criança sair do programa, ela ser... Agora, por exemplo, ontem, essa aluna ela tem dislexia grave e a questão dela é com a língua inglesa. A gente sabe, o aluno não vai perder o ano por conta de uma disciplina, mas ela quer superar isso. E ela quis superar, ela acha que ela saindo, ela já teve o desmame aí de algumas disciplinas, mas aquelas, língua portuguesa, história, que são disciplinas que ela apresenta uma dificuldade maior, até por conta da dislexia, né? A língua portuguesa, não é, Fê? Quando chega no 8º, 9º ano, é mais desafiador. Então, nós não concordamos, ela quer. Ela falou com a fonoaudióloga, mas a gente precisa de um acordo do profissional externo e da mãe da criança para poder fazer isso. E nessa conversa nós falamos a nossa avaliação, e aí ela vai permanecer. Então, esse contato ele é muito direto em todos os sentidos, tá? Direto. Vila, por que vocês precisam do aval da família para fazer qualquer adaptação que vocês, como escola, julgam que é importante e isso Olha, já está na lei? não, a adaptação, as adaptações, nós temos essa liberdade para fazer. Agora, a criança sair do programa já é mais sério. Ah, não, sair do programa sim. Eu achei que era, Eu tava, desculpa, eu achei que era para poder conduzir da forma como vocês porque acham melhor. a aluna, ela quer sair do programa, ela Ah, quer entendi, é fazer a outra prova. coisa. Tá, A gente sabe que ainda não, por conta tá, da severidade, né, tá, entendi. tema dela é isso, mas as adaptações, as famílias, elas sabem que tipo de adaptação nós fazemos, né? Claro que há caso de interferências, e aí, como você falou, nós sabemos, porque nós temos uma equipe de profissionais, né? Então, a gente sabe o que fazer, como fazer, e é tudo muito assim, é muito transparente. Então, às vezes, Aham, tem famílias que a gente sabe que a criança não tem condições de sair, de deixar de fazer aham. uma prova mais adaptada e a família quer, então a gente não vai fazer isso, porque a gente sabe o que vai acontecer, né? Porque eu penso que a escola é soberana sobre essas decisões, né? E- mas não é fácil, não é Sim, fácil. eu sei que não é, mas É, senão tem Sandra, uma mistura muito grande, família interferindo no que a escola tem que fazer, escola tem, interferindo e no que, tem, sabe? e Eu também tem o sei. contrário, da gente pedir, essa criança, esse adolescente precisa de ajuda, ele precisa de um acompanhamento de um psicopedagogo, um Uhum. neuropsicopedagogo, ele precisa de Sim, uma avaliação para que a gente possa é, acomodá-lo de uma forma efetiva, e é sim. uma luta, né? Eu só me assustei com a quantidade de crianças, né? E na escola que eu trabalho, escola estadual, eu vejo aumentando muito mesmo o número. Eu acho duas coisas. Primeiro, elas estão deixando de serem visíveis, essas crianças, elas estão aparecendo mais, estão frequentando mais a escola, estão trazendo laudos. E, por outro lado, algumas escolas se tornam referência. Então, assim, se eles sabem que os alunos são bem acolhidos naquela escola, os alunos começam a procurar, né? A nossa escola, por ser uma das poucas da região que tem sala de recursos, né, de AE, então, tornou-se uma referência. Era isso só. Acho que é por isso que também deve ter bastante nessa escola. Ela vai se tornando uma referência, as pessoas vão procurando porque sabem que são bem acolhidas. É, Denise, essa escola que eu trabalho, ela tem uma particularidade porque sempre teve um volume grande de alunos. São agora quase 4.600 alunos. É muito aluno, né? Mas ela sempre teve um volume grande. Da rede, sempre teve, né? E a gente, cada vez mais, como você falou, a gente tem mais crianças que apresentam, né? Esses quadros, né? E E uma aí, particularidade, né, Vila, que eu acho engraçado nessa escola. É uma escola grande, é uma escola famosa por ser conteudista, puxada, não é uma escola, eu acho que se a gente não conhece, não é uma escola que a gente imagina que vai indicar para um paciente com uma dificuldade de aprendizagem. É uma escola famosa por ser muito boa, né, na região ali. E eu acho que isso também é muito legal, porque é uma escola que prova que a escola não precisa ser pequena para ser acolhedora e inclusiva. É uma escola enorme e que atende com esse olhar individualizado.
né? Não é, estou falando certo, né, Évila, assim, sobre o perfil da escola. Josi. Gente, boa noite, meninas. A minha pergunta é a seguinte: referente às adaptações, tem as adaptações pedagógicas e tem algumas adaptações que elas, creio eu, que eles precisam levar para a vida, Sim, né? Então, tem conteúdo que, como colocar um conteúdo que ela vá utilizar para a vida? Porque tem conteúdos que a criança não vai utilizar. E sim, a gente tem que dar preferência, acredito eu, para aquilo que vai modificar ela também lá fora, né? sim. Tornar essas pessoas com autonomia, né? E aí, como que é feita essas adaptações, incluindo essa parte, que ela vai utilizar depois? Isso também faz parte do programa, né? Como eu falei antes, Habilidades para a Vida. E é um projeto que ele está se estruturando. Sabe quando o programa se consolidou, começou a se consolidar? 2019. É pouco tempo para a gente ter a estrutura que a gente teve, né? Então, por exemplo, no programa, esse projeto de habilidades para a vida, nós temos algumas atividades que são feitas, por exemplo, saber comprar, a questão da higiene, né? O que é muito importante, e outras relacionadas à vida. Está estruturado do jeito que a gente quer e imaginava? Ainda não, porque você precisa de mais espaço. Então, tudo isso faz parte de um projeto a curto, médio e longo prazo, né? Então, a longo prazo, acredito que isso vai estar consolidado, tá? Mas ele já acontece, não da forma efetiva, né? Mas sim, É, são feitas atividades que, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo, trabalhar as funções executivas. Então, a gente está tendo progressos, por exemplo, aluno que síndrome de Down e TOD também. Esse exemplo, ela está tão amável agora, 3 anos depois de ter chegado para nós no Fundamental 2, e foi justamente algumas atividades com habilidades para a vida que eu acho que contribuiu bastante para esse crescer, né, para essa mudança, né? sim, eu acredito que é um processo, né? Que eu falo que se fosse um É, evento da noite para o dia. é. Eu sou PA também na rede do Estado. Eu tenho um aluno autista com deficiência intelectual e eu fiz todas as partes de habilidades básicas dele. Era o meu trabalho? Não, não é, né? Mas, porém, a gente é abusado, né? A gente quer ver o aluno se desenvolver e ter autonomia. E aí eu falo que eu fui muito feliz, graças a Deus, porque é uma escola pequena e teve abertura para essa inclusão acontecer, né? Então, eu Sim, estou conseguindo desenvolver um trabalho com ele. Não é fácil, sim, porque alguns professores são muito resistentes à mudança, né? Outros enganjam, vão com você, te dão a mão e vai junto. Outros não, outros têm bastante resistência. sim. Mas é aquilo, é um processo, né? Obrigada, viu? A minha é super rapidinha. A gente falou no número de alunos que tem na escola, por sala, porque às vezes o desafio que o professor relata é justamente ter uma É, sala com 30 alunos, com 5 são crianças, muitos, com 8 crianças com mas demandas, são muitos por muitos. sala. São salas Legal, com 35, 38, 39, 40 alunos. ok. Tanto é que há um plano de expansão até para nós. A nossa área, a sala em que nós trabalhamos, houve uma mudança esse ano, porque não tinha como a equipe de trabalho ser mantida lá. Então, há um projeto. Quer dizer, tudo isso, né, é um grande assim, investimento. Só para falar um pouquinho antes de eu falar das adaptações, há um interesse da escola, do nosso diretor, da presidência, né, de realizar um congresso voltado para escolas, para falar desse modelo no sentido de não é divulgar Multiplicar, para né? fazer o marketing, é Sim. para dizer, para compartilhar como fazer. A ideia era fazer esse ano, compartilhar, mas por questões variadas não foi possível. Mas isso está sendo encaminhado nesse projeto, tá? E aí temos cadastro de escolas, é uma coisa assim que a ideia é de ser uma coisa bem ampla mesmo,
e precisa, né, dessa organização, dessa estruturação. Complementando, não sei se a Evelyn vai falar ou não, mas para o pessoal que está aqui querendo saber e babando no seu trabalho, Evelyn, tem uma coisa deliciosa para a gente também. O que que acontece? Quando a gente, o nosso paciente, né, o nosso cliente muda de ano, a família, e a gente tem que ir lá de novo na escola, contar toda a história, pedir todas as adaptações, e a escola fala que vai pensar mais um pouquinho, que quer ver ele sozinho para começar as adaptações no segundo bimestre, no segundo trimestre. E no trabalho da Évila, isso é contínuo. Então, a criança passa de ano, mas ela passa com todo esse histórico dela, né, Évila? Você, não, você contou um pouquinho disso para a Eu gente posso também, né? isso. Então, o programa ele é interligado desde o Fundamental 1. Então, o aluno que sai do quarto, quinto ano, nós já começamos, por exemplo, o aluno do quinto ano que vai passar para o sexto ano, que é o Fundamental 2. A partir de agosto, agora, nós já começamos a interagir mais próximo do Fundamental 1. Sabemos já quem são essas crianças que virão, a gente já está com tudo alinhado. Como é que vai ser esse processo também de adaptação? Os alunos que têm as síndromes, os casos mais graves, que vai mudar o acompanhante dessa criança, que vai mudar o ambiente em que ela vai estudar, ela já começa a partir de final de setembro, outubro, essa criança começa a ter vivências no Fundamental 2, já começa-se um diálogo para essa transição. Do sexto para o sétimo, o aluno que está no programa no sexto, não é porque ele mudou de série, a gente não vai pedir um laudo, que laudo não é coisa de você pedir todo dia, ele está laudado, a situação está ali. É uma dificuldade, tudo bem, é uma dificuldade, a gente sabe, dificuldade é temporário, com a boa intervenção, a gente sabe como ela vai, né? Como é que esse aluno está se desenvolvendo e quando ele pode ter o possível desmame. Tudo isso fica registrado no sistema nosso, que é fechado, e agora esse sistema vai ficar mais robusto, que a gente sentiu a necessidade de integrar ainda mais as informações. Então, eu esqueci de falar, na nossa equipe multidisciplinar, nós temos um orientador educacional, que teve já experiência como orientador do curso regular normal. Então, ele está ali ajudando também nessa administração dos processos. Temos também o pessoal da área administrativa conosco, tá? Trabalhando ali efetivamente. Então, esse processo de transição de uma série para outra, como é que eu falo? Ela não tira o aluno do programa para ele ter que entrar novamente. O programa é contínuo. O que ele vai ter é um desmame para ele sair do programa se é um aluno que já adquiriu autonomia para fazer uma prova na sala, sem ser uma prova adaptada. Ele já tem condições que já tem atitudes mais consolidadas, né, em relação aos desafios para poder sair. Então, ele só sai, como eu falei, é um acordo, a família, alunos de oitavo e nono ano, é feito um diálogo com eles, os psicólogos, tem um preparo, tá, para isso, com os profissionais e a família. Então, vamos ver, como eu falei antes, nós não usamos um material, um programa externo, uma metodologia externa. Existem metodologias fantásticas, mas para a nossa realidade, né, e é o que nós acreditamos também de ser mais inclusivo, nós usamos o material a partir do original. Então, por exemplo, a adaptação que eu não vou focar aqui no grau 1, que é o grau severo, síndrome de Down, como é que a gente faz? O que eu posso falar para vocês, é feito a adaptação para todas as disciplinas e é nós que desenvolvemos esse material. Os exemplos que eu vou dar aqui do segmento que eu trabalho, essas crianças que têm as síndromes, elas estão dentro do núcleo conosco no Fundamental 2. Eu também adapto, mas é outro tipo de adaptação. Então, eu achei que trazer aqui ia ficar parecendo uma coxa de retalhos, não ia dar uma ideia, assim, de como é que é feito esse trabalho no Fundamental 2, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, né? Então, nós temos o que a gente pensa quando a gente, depois que conversa com o profissional, que a gente alinha e define quais são as acomodações que essa criança, esse adolescente vai ter.
Tem as adaptações que estão relacionadas à estruturação, à formatação e à diagramação dessa avaliação e também das atividades, né? Então, a formatação da prova. Então, existe uma padronização. Mas tem um aluno ou outro que o profissional ele precisa, por alguma questão de ortótica, ele precisa da fonte do tamanho 20, não há problema. A gente teve um aluno no ano passado com essa situação que era temporária. A prova dele tinha o tamanho da fonte 20, ficava parecendo, né, um livro, mas era necessário para que ele pudesse realizar as avaliações, né? Mas o padrão, tamanho 12, que é normalmente um tamanho até se não me engano, pela ABNT, né? Mas não é por conta da ABNT, é que um padrão que pela experiência nós conseguimos, né, afinar. O mínimo, né, do espaçamento, 1,5. Então, eu gostaria que vocês ficassem bem atentas aqui, porque vocês vão participar de um desafio daqui a pouco, então não precisa se preocupar em copiar, mas ficar atento a essas informações que eu estou dando, tá? As questões, os comandos, né? Desmembramento de comando, o grifo somente nas palavras-chave, né? Evitar excesso de grifos, porque se você excede nos grifos, ele se perde no que é mais importante para fazer. Testes com 5 alternativas ou, em alguns casos, 3 alternativas. A gente vai ver lá, eu vou comentar, porque 4 alternativas não é recomendável, né? As questões discursivas, avaliar a complexidade da questão e ver a necessidade de adequar. As diversificadas, observar a complexidade da questão. Para questões de preencher lacunas, o banco de palavras pode auxiliar o aluno, principalmente aqueles que apresentam dificuldade em integrar informações, fazer associações de dados, de fatos. Podem ser utilizadas questões de verdadeiro ou falso, correto ou incorreto, relacionar colunas, completar lacunas. Então, essas informações, elas fazem parte de uma lista, de uma planilha que nós entregamos aos professores adaptadores. Então, no Fundamental 2, para cada componente, ciências, geografia e história, nós temos um professor adaptador. Ele adapta todas as avaliações do 6º ao 9º. E quando tem as atividades, são com base em projetos. Os projetos já é uma forma também, sabe o que eu falei lá na frente, do desenho universal? Esse projeto já entra metodologias ativas que facilita a nossa... A gente pode até falar em adaptação, mas é uma atividade que é feita com aquela ideia lá da equidade. Fica muito mais palpável nessa parte de projetos, né? Para eles serem avaliados. Então, tem essa questão. Os textos, né? Que é a grande questão. Boa parte dos nossos alunos, independente de ter dificuldade, síndrome ou transtorno, é a questão da leitura. Então, se você tem um aluno que tem transtornos de leitura e escrita, né, relacionados à leitura e escrita, você vai pensar que você vai dar uma prova para ele que tem, sei lá, 10, 12, 15 questões e com vários textos, então a gente vai mensurar esse tamanho da prova e ver também os textos, né? Quando exigirem maior nível de abstração, recomendamos substituí-los ou adaptá-los, dividindo-os em trechos, parágrafos, alternando com as respectivas perguntas. São formas de adaptar. Verificar a necessidade para essas acomodações aqui embaixo. Número de caracteres por linha. Aqui eu acho que eu comi alguma coisa, gente, sorry. Número de caracteres por linha máximo de uma criança que tem TDL. Daqui a pouco a Fê vai dar uma pincelada aí para mim, né? TDL, dislexia, um texto longo e não sei se vocês já ouviram falar. Então, se você tem um texto que é longo, essa criança vai ler para responder alguma coisa. O ideal é dividir em duas colunas. Você vai ter aí um máximo de 80 caracteres por linha, facilita o ir e vir no texto, facilita também a retenção. Essas crianças têm uma lentidão no processamento da informação, na integração, né, da informação. O plano de fundo do texto, em tons pastéis, uma cor clarinha, que ajuda também a manter o nível de atenção. Não é obrigatório, não é com todo aluno que eu faço, mas assim, a partir do momento em que eu
As provas que são aplicadas, eles fazem, os alunos que precisam de leitura, ou que aqueles alunos que precisam ler em voz alta, não tem como a gente mantê-los juntos com os demais. Então, a gente fica nesse período de prova, eles têm toda uma acomodação e não podem ouvir muito ruído. Então, o fato de um colega levantar vai interferir na concentração dele. Então, a prova eles fazem em sala separada, né, para eles terem essa acomodação. Imagens coloridas, então, as provas de ciência, geografia, história, e qual for a prova, tem imagem colorida, ela vai ser impressa toda colorida. Adaptação de questões. Eu tenho aqui alguns exemplos e aqui é um desafio para vocês. Vocês estão vendo esse texto? Falei um pouco lá na frente sobre espaçamento de linha, tamanho da letra, não é? A gente não vai conversar muito para não se alongar, mas eu gostaria que Valéria e Fê e a Raquel me dessem um feedback, que vocês levantassem a mão, quem concorda que esse texto ele precisa de adequações. A princípio, a pessoa adaptou, e vocês estão vendo aí que tem partes do enunciado em negrito, né? Podem escrever também no chat o que você acha, por exemplo, vamos começar, do enunciado. Vocês acham que esse enunciado tá legal dessa forma? Fê? Vou falar o chat aqui, ó. Ah, tá. Não, 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 não. Não venceu. Não tá vencendo. Muita informação, a Denise escreveu. Muita informação, né, no enunciado, legal. E agora o texto, né? Fala para mim, esse texto, se você tivesse, Denise, vou lançar o desafio para você, se você tivesse que fazer uma modificação nesse texto, o que que você faria? Assim, pensando na formatação. Olha, do que você falou, talvez dividir ele em blocos menores, né? Hum, Eu não sim, sei, eu não trabalho com isso, né? certo. Quem trabalha é a professora da sala de recursos, mas pelo que você falou, seria isso. Diminuir, talvez, Também fazer uma em blocos possibilidade. menores. Uhum. Esse texto, ele pede que o aluno preencha lacunas, né? O tamanho da fonte também, a gente está vendo aí que está diferente, né? Eu vou mostrar para vocês como esse texto ficou adequado. E só vou pedir para vocês rapidamente, dar uma olhada só no primeiro parágrafo e retira para mim pelo menos uma ou duas palavras que vocês pensam assim. Fê, agora você poderia falar um pouco do TDL? A gente vai pensar nesse texto, gente, para quem tem dislexia, quem tem um transtorno relacionado aí à leitura e escrita, né? E grave, dislexia, TDL. O TDL, falando bem rapidamente, é um transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, são crianças que têm falhas naqueles sistemas, né? Pragmática, fonologia, morfossintaxe, de graus variados e combinações variadas entre os sistemas, mas o problema desta criança pode ser a compreensão de linguagem e a expressão. Ela pode até ler, decodificar bem, né? Mas a compreensão da leitura, assim como a compreensão da linguagem oral, pode ser bastante complexa. E aí, gente, considerando isso, pensando nesse primeiro parágrafo, fala para mim, vocês acham que uma criança com esse perfil que a Fê falou, ela compreenderia facilmente? Não. Tá. Que palavras você sugeriria aí que a gente deveria pensar como adaptar? Tá chovendo aqui de palavras, né? Tá no Tá? chat, Ah, chaga social, uhum. E, inchaço da população. nossa, chaga social é demais, né, gente? Eu fico com a chaga só de pensar no sofrimento deles. Então, vamos ver o que foi feito. E o que foi feito, que eu vou mostrar para vocês, não é assim, é o ideal, é o perfeito. A gente vai olhar que hoje, eu penso, essa prova, essa atividade é de 2019, né? Veja o que foi feito. Hoje eu já faria outras alterações também, né? Então, aqui o texto antes e o texto depois. Essas palavras aqui foram as mais gritantes,
né? Então, vamos ver que soluções a gente pode encontrar para adequar, que é só o texto, o antigo, o antes e o depois. Nós mexemos no enunciado, apresentamos o texto, falamos para ler e observar as características com atenção. A questão, desmembrei o comando, olha onde foi, para onde foi o comando que irá nortear o aluno para ele preencher a coluna. Utilize a teoria estudada, é uma forma de lembrá-lo que ele tem que lembrar do que foi trabalhado em sala para poder preencher esse espaço. Um aluno que tem uma dificuldade maior, eu já não faria isso. A gente colocaria aqui caixa de palavras para ele, fora da ordem, para ele ler e ter aí o suporte, né? Esse caso aqui, ele não precisava disso, por isso que não foi colocada aqui a caixa de palavras. Então, plano de fundo do texto foi modificado, substituir palavras por palavras, essas palavras aqui grifadas por palavras sinônimas mais próximas do repertório da criança ou do adolescente, né, para a leitura fluir, e ou colocar o verbete no glossário, são opções. Aumentar o espaçamento entre as linhas foi feito, desmembrar os comandos foi feito, e padronizar também o tipo da fonte, como vocês puderam ver. O texto fica organizado, isso ajuda a criança também ao lidar. Seguindo, Vila, foi vocês costumam usar, eu chamo de figura, eu não, enfim, metodologia que eu uso, figura de resgate de conteúdo nos textos, na hora que você divide um pouco de texto em cima, um pouco de texto embaixo, talvez em colunas ou em caixas, mas uma figura de resgate de conteúdo que fale sobre aquele texto também. isso, perfeito. Isso também é feito, tá? Por nós. E vocês costumam alternar também o tipo de questão, não só fazer ou só, por exemplo, assinale, mas assinale, complete, ligue, circule, Sim, é a dissertativa diversificar. também. Vocês vão fazendo essa alternância, porque isso também Sim, contribui para o cérebro entrar em fadiga, né? sim, sim. Aqui é uma questão, né, de língua inglesa, e poderia ser de língua portuguesa também. Ele tem que relacionar as duas colunas. Vocês estão vendo? Tem uma questão, a questão está em cima e o detalhe embaixo. A gente verificou que esse ir e voltar, para o TDAH principalmente, ele se perde. Então, uma solução, colocar, né, aqui emparelhado, né? Outra questão. Aqui é uma questão em que os alunos têm que completar os espaços, é um fill in the gaps, mas eles têm palavras a mais do que precisam. É uma questão de nível difícil. É claro que, dependendo do quadro do aluno e considerando o que a Fê falou, então vamos pensar sempre nesse contexto, veja o que foi feito, tá? Vejam o que foi feito. Nós temos aqui, reduzimos o número de palavras, né? 5, ele precisa de 5 palavras para completar os espaços. Uma outra forma de adaptar seria colocar a letra da palavra inicial. Eu tiraria a caixa de palavras, colocaria a primeira letra, né, dessas palavras para ajudá-lo na lembrança, tá? É outra forma também. Isso depende do caso. Aqui nós temos uma questão que é de múltipla escolha. Aqui o texto, como é um texto em língua estrangeira, né? Ele não é um texto muito longo, ele não é considerado longo. Mas aí você vai considerar, não é longo para quem, né? Então, para um aluno, para um tipo de prova, nossa prova ela tem nomenclatura que nós demos. Tipo 2 é a menos adaptada, é mais próxima do original, é aquele aluno que precisa de um suporte por um tempo curto, até que aí ele vai ter a mediação, a leitura, e aí depois ele vai sair do programa. E a tipo 1, aí temos as outras nomenclaturas, elas já vão ter maiores intervenção, a prova mais curta. Aí o que a gente fez? Nós fazemos aí em 2 colunas, né, para não extrapolar aí mais de 80 caracteres, o número de alternativas na múltipla escolha de 5 para 3. Aqui eu tenho mais distratores, né? Eu tenho uma questão correta e 4 distratores. Aqui eu vou ter 2 distratores. E dependendo do grau de severidade, ele vai ter aí apenas 2 alternativas para escolher entre a certa e a errada. Há pessoas que fazem, eu vou diminuir de 5 para 4. 4 é um número que não é recomendado,
Porque com o número par, a criança sempre vai ficar dividida entre duas. Primeiro que para pensar das 4, qual que eu vou eliminar? Dizem que para o cérebro, o número par para esse tipo de tomada de decisão não é adequado. A criança que já tem fadiga, né? Essas crianças têm uma certa lentidão, elas fadigam, elas acabam errando. Então, nós pesquisamos e encontramos essa solução. Aqui a adaptação de uma questão de compreensão auditiva, que sugestão da Fê de eu trazer, por conta de um evento que eu participei com ela, e eu comentei sobre essa questão. Então, uma questão típica de língua inglesa, que é de preencher os espaços em branco, que a gente tem também em língua portuguesa, né? Quem trabalha com línguas sabe. Aí, o que nós fizemos? Eu coloquei aqui as palavras. Então, ele vai ouvir o áudio, vai ter que reconhecer o som e colocar. Mas há outras formas também de adaptar. Por exemplo, um aluno que tem um PAC muito alterado, não é, Fê? Ele vai ter essa dificuldade maior, né? Você poderia falar rapidinho? Sim, tem algumas habilidades auditivas que são ligadas ao tempo, né? Então, perceber o tempo e a ordem pode estar alterado. E aí, para fazer, e além disso, ainda discriminar a fala, né? É uma atividade que é complexa. E aí a Évila vai contar a adaptação que é muito, muito adequada para esses casos. Então, aqui são as possibilidades. O uso de caixa de palavras, eu coloquei, redução da velocidade do áudio, porque há como você fazer isso, né? Grifar as palavras que antecedem e precedem as lacunas, isso ajuda. Claro, o aluno poderia fazer isso, mas dependendo do grau e de como ele esteja, até ele poder ter essa autonomia, você pode já trazer as palavras-chave para ajudá-lo na hora que ele estiver ouvindo. Repetir o maior número de vezes também, pausando, tá? Eu não coloquei aqui para não ficar uma lista muito grande, porque é só uma demonstração, mas pausar a cada fala ou fazer a redução aí da velocidade. Isso tem dado muito certo, principalmente para quem tem já uma surdez, não é, Fê? É binaural, né? Porque a gente estava falando sobre isso até antes de entrar, né? A gente ouve agora cada vez mais casos de TEPAC, mas a gente tem crianças com perdas auditivas, né? Crianças usuárias de aparelho, crianças com perdas unilaterais, com implante coclear. Então, isso também precisa ser pensado, levado em consideração na adaptação. Aqui uma adaptação de uma atividade para a sala de aula. Então, pensa num aluno com TDAH. Livro de língua estrangeira, tem muito distrator, tem muita coisa colorida, tem muita informação, imagem, etc e tal. Puxa, como fazer? Ele não quer ter um livro diferente dos colegas, mas a gente tem como fazer. Aí, de novo, o DUA, né? Que é o Desenho Universal para Aprendizagem. É uma coisa que você pode fazer com todos. Eu recortei o livro, aí é uma adaptação a partir do livro, e preparei o PowerPoint. E coloquei esses slides aqui, que eles desaparecem depois, aqui eu recortei, né? Coloquei esses slides, e eu também sugiro aos alunos que eles cubram os textos no livro deles. Mas não é só aquele aluno que eu sei que é TDAH, ou aquele que eu sei que, né, que tem um déficit de atenção, ou é disléxico, ou aquilo outro. Todos vão fazer da mesma forma. E aí eu começo, como inglês, explorando a imagem. E a pergunta aqui é: há um animal na imagem? É um e ele foca aqui. Se eu não faço isso, às vezes, demora mais tempo para eu conseguir organizar a aula e dar uma sequência que eles fiquem antenados, conectados para aprender. Então, usar formas de apresentação da aula como modelo para eles seguirem. Aqui eu vou falar um pouco de recursos, né, também que a gente usa. A gente tem dessas réguas, eu não sei se aqui alguém já ouviu falar, que são réguas para leitura. Então, alguns alunos se beneficiam, tem alguns que já estão no 9º ano, mas para eles ainda é necessário usar a régua de leitura. E ela ajuda os alunos a focarem na leitura, evita pular linhas, identificar palavras específicas na horizontal e vertical para palavras cruzadas e outras modalidades de exercícios. A gente percebeu que, em alguns casos, eles ainda fazem essas trocas e eles pedem, se a gente não tiver
lá disponível na hora, eles pedem. Para finalizar, eu gostaria de completar com vocês, mas a gente tem a questão tempo, né? Uma adaptação de sucesso eu tenho a minha resposta. Alguém gostaria de dar? Como você completaria essa frase? Eu acho que pensando na escola, né, com a função que a escola tem, Uhum. quando o aluno aprende, de fato, né? Uhum. Aí é uma adaptação de sucesso. Eu acredito que quando o aluno aprende com amor, né, afetividade, porque eles sentem isso, né, essa relação, essa troca, eles sentem. Quando você dá o amor, você tem afetividade, se empenha naquilo, não tem como não dar errado, não tem como, né? Eles se enganjam ali e o resultado é fantástico. A adaptação de sucesso, né, se a gente olhar lá na frente, que eu falei dos princípios, né, da inclusão, é aquela adaptação que é justa e que traz um resultado, né, eficaz para a criança, né? Não existe uma fórmula, olha, isso aqui vai servir para todo mundo. É a gente descobrir no que aquele aluno precisa de ajuda, em que ele precisa de ajuda, e aí, através de uma adaptação, você atender essas necessidades. Eu acho que o sucesso é isso, né? A gente conseguir compreender isso. Vila, tem mais umas aqui, ó. Quando a Jane fala que a adaptação de sucesso é a que retira as barreiras, a Denise diz que é aquela que que o maior número de alunos se beneficia. A Maria de Lourdes fala que é aquela que o aluno aprende e também se sente integrado. Sim. A Grace, a que vai de encontro à necessidade da criança. A Cláudia, entender a necessidade do aluno e atendê-la. A Laís fala, aquela que cremos que todos podem realmente aprender, né? Legal. E eu só queria falar uma coisinha do que a Évila falou. Ela falou, mas eu queria chamar a atenção como essas adaptações que ela mostrou e que são feitas, não são feitas só para avaliação. Quando eles fazem avaliação durante o processo da aula, durante o processo de aprendizagem. E então é uma coisa é muito ampla e que também é um diferencial, né? Que a gente não vê, a gente vê muito nas adaptações e muito pouco no aprender. Eu já vou deixar a Regina falar, só tem aqui da Patrícia Kraft, aquela que evidencia a capacidade do aluno de aprender, e a Adriana, quando acreditamos no nosso aluno. E aí a Regina fala e depois a Cláudia. Não, é só ouvindo a Évila, né? Eu fiquei lembrando das coisas que eu digo para os meus alunos, né? Que sempre o nosso desejo é ter uma escola assim, né? Onde a gente tenha um lugar onde o professor pode descansar, porque ele vai ser ajudado a fazer essas adaptações, né? Infelizmente, essa não é a realidade. Às vezes acaba dando um desânimo, né? Porque a gente fala, e aí, eu estou sozinho, né? Mas eu acho que daí a importância da gente conversar, né? Conversar sobre essas coisas, porque cada pequena adaptação que a gente consegue fazer, porque a gente enxerga aquela pequena questão no aluno, né? Então, que facilitar para ele não é diminuir o conteúdo, né? Falar, então para a prova você estuda metade que os outros vão estudar, né? Mas é olhar para ele e dizer, não, você é como todo mundo, porém, tem questões que você precisa ser olhado de um outro jeito, né? E eu acho que é a gente se entender como olhar o aluno, né? Claro que se a gente puder ter acesso ao laudo, ao profissional que acompanha esse aluno, claro, né? Não tenha dúvida, né? Mas às vezes nem isso a gente tem, né? Nem isso. Então, assim, super obrigada por essas coisas que você falou. Eu só queria contribuir com isso, né? Dizendo que é possível a gente fazer tudo isso com muito mais dificuldade, claro, né? Mas, assim, é possível a gente iniciar isso no nosso dia a dia da escola, né? É para isso que a gente estuda. Então, é só isso. Obrigada. Eu só queria primeiro agradecer a Évila, né? Foi uma colocação maravilhosa que veio assim muito de encontro à reunião
que eu tive hoje, a primeira do dia, com uma grande escola de São Paulo. Eu e a psicóloga, dizendo da necessidade da adaptação das atividades, né, Évila? E eu escuto de uma psicopedagoga escolar, e eu fiquei assim muito impactada na hora, e ela disse assim para mim, né, eu falei assim, por que as avaliações, as atividades não estão sendo adaptadas para ele? Ele tem TDAH e TEA. Ela falou assim, porque ele está caminhando junto com a turma. Então, assim, por que eu vou ficar oferecendo a ele, Évila, muleta? Eu fiz assim, não, mas você adaptar uma atividade não quer dizer que você está dando muleta a ele. Você está respeitando a forma dele aprender, né? Então, assim, eu queria te agradecer. Você contribuiu muito para o que eu acredito mesmo, né? Que é o olhar individualizado de verdade. As escolas não sabem como fazer, então elas se negam a fazer, né? E você mostrou, né, que dá para fazer sim, com escola grande sim, com muitos alunos sim. Então, assim, eu queria te parabenizar e fiquei assim muito feliz de ver que é possível, né? Muito obrigada, ó, meu coração para você, viu? Obrigada. Já vou finalizar, então. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. É do amado Paulo Freire, né? Então, para a gente refletir, continuar refletindo, né, com os ensinamentos dele. Muito obrigada por terem me ouvido. Obrigada às meninas pela oportunidade de compartilhar e que a gente vai continuar se encontrando, porque tem muita coisa, né, para a gente aprender e trocar, não é? Obrigada.